Então, eu passaria a apresentar as atividades de hoje, né, começando com o professor Alfredo. Então, nós damos abertura oficial agora para o painel intitulado Políticas para a Superação da Crise, Perspectivas e Desafios Futuros, e para dar o pontapé inicial nesse debate, contamos com a presença, estamos muito honrados, né, do professor Alfredo Saad, do King's College de Londres, que vai falar conosco sobre crises contemporâneas do neoliberalismo. Seja bem-vindo, professor Alfredo, e a palavra, então, está consigo. Obrigado, Gabriel, e muito obrigado ao grupo pelo convite. Nós estamos vivendo hoje um momento excepcional e um momento excepcionalmente interessante do ponto de vista das ciências sociais. No tempo que eu tenho hoje, eu vou procurar tratar do contexto da pandemia e das crises sistêmicas que acompanham a pandemia. E a questão específica que eu quero explorar é se o Covid significa o fim do neoliberalismo. E a gente já teve duas ondas de debate a respeito disso. A primeira onda, quando a pandemia atingiu as economias capitalistas avançadas e elas começaram a gastar quantias absolutamente sem precedentes, de formas sem precedentes, para tentar compatibilizar o controle da pandemia e os lockdowns com a sobrevivência do capitalismo. Depois de um tanto de agonia e um bocado de barulho, ficou claro que o estímulo fiscal era necessário e indispensável e não representava uma mudança de curso, era só uma questão de resgate emergencial do modo de produção. A segunda onda de debate veio com a administração Biden nos Estados Unidos e os pacotes de gastos que foram propostos ali. Depois de Donald Trump, que parecia ter destruído a globalização, Biden parecia estar destruindo o neoliberalismo ao colocar o Estado numa posição central para dirigir a nova onda de acumulação. Certamente, então, parecia que isso tinha que ser o fim do neoliberalismo. Mas agora já está claro que não é. Então, o que eu quero sugerir é que a gente não está vendo o fim do neoliberalismo, a gente está vendo mudanças dentro do neoliberalismo e provavelmente o começo de uma nova fase do neoliberalismo. E para ver por quê, e para entender aonde a gente parece estar indo, então eu quero começar reconhecendo que há mais de 4 décadas a gente vive a era do neoliberalismo. E a característica mais importante dessa fase neoliberal do capitalismo global, desse estágio do capitalismo, desse modo de existência do capitalismo global, é a financiarização. A financiarização significando a subordinação da reprodução econômica e social à acumulação do que Marx chamou de capital portador de juros. Isso é hegemonia das finanças. E o neoliberalismo e a financiarização, eles transformaram as economias, as sociedades e as políticas públicas e conseguiram criar condições extraordinariamente favoráveis à acumulação. O Ocidente ganhou a Guerra Fria. As fontes tradicionais de resistência ao capitalismo declinaram ou desapareceram. Movimentos nacionalistas, governos nacionalistas, sindicatos, movimentos camponeses, partidos de esquerda, associações comunitárias, praticamente todas as fontes de resistência. Hoje em dia, estados, em relação de concorrência mútua, oferecem um apoio sem precedentes à acumulação de capital. O comércio, as finanças e os fluxos internacionais de capital foram liberalizados na maioria dos países. E o neoliberalismo atingiu a hegemonia ideológica. Com tudo isso, veio uma recuperação acentuada das taxas de lucro depois da baixa da lucratividade entre o final dos anos 60 e o começo dos anos 70, até a virada dos anos 80. Mas, ao invés de prosperar nessas circunstâncias absolutamente favoráveis, as taxas de crescimento do PIB, as taxas de investimento, em particular nos países capitalistas avançados, caíram continuamente. E entre 2007 e 2020, o Ocidente sofreu a sua crise econômica mais profunda
a sua crise econômica mais prolongada, a recuperação econômica mais fraca e em termos distributivos, a recuperação econômica mais regressiva que se tem notícia. E isso é o que eu chamo do paradoxo econômico do neoliberalismo, que você conquista, enquanto neoliberalismo, e você conquista as condições mais extraordinariamente favoráveis para a acumulação e demonstra uma incapacidade completa de trazer prosperidade para a grande maioria das pessoas na maior parte dos países. Isso que eu vou dizer sobre a economia. Agora a gente tem um problema na esfera política. A gente sabe que já no começo dos anos 90, o neoliberalismo tinha se associado com uma forma política típica, a forma democrática. Mas eram democracias neoliberais, que eram altamente circunscritas. E, em particular, democracias ao redor do mundo. Não só nos países avançados, mas democracias na América Latina, na África, ao sul do Saara, democracias na Ásia, democracias na Europa Oriental, democracias que incluíam um aparato institucional que era desenhado para trancar o neoliberalismo numa posição de proeminência e para isolar a política econômica de qualquer forma de interferência da maioria, mesmo em países democráticos. E esse arranjo institucional conseguiu limitar de uma maneira dramática o espaço de política disponível, mesmo em países nominalmente democráticos, e conseguiu comprimir drasticamente o espaço para a oposição legítima ao neoliberalismo. O ponto é que, como não havia espaço para se discutir políticas alternativas, e nenhuma política alternativa era possível na prática por causa da tranca institucional imposta pelo neoliberalismo, então não havia necessidade de se discutir a economia saiu do discurso, o debate econômico saiu do discurso, mas não existe vácuo em política. E aquele espaço que seria ocupado pelo debate econômico foi ocupado pelo debate cultural. Ele foi ocupado pelo debate sobre religião. Ele foi ocupado pelo debate sobre o nacionalismo e foi ocupado pelo debate sobre o racismo. Então, na sombra dessas derrotas da esquerda, na sombra da hegemonia ideológica do neoliberalismo e da hegemonia neoliberal sobre a grande imprensa, então os grupos sociais que a gente pode chamar de perdedores econômicos na fase neoliberal, eles foram levados, foram conduzidos a entender os seus desapontamentos, os seus ressentimentos, os seus medos, as suas esperanças através de um prisma individualista e através de um prisma de conflitos éticos, do prisma do privilégio indevido dado pelo Estado a quem não merecia, aos pobres que não mereciam, às minorias étnicas que não mereciam favores do Estado, aos estrangeiros que estavam ganhando, aos políticos corruptos e os países estrangeiros também. E o que o nacionalismo e o racismo oferecem nessas circunstâncias, eles oferecem ao povo uma forma de restaurar um senso, ou de resgatar um senso de coletividade que foi perdido em todas as outras esferas da vida social. E uma forma de resgatar o seu amor próprio, o seu valor, que o neoliberalismo nega de todas as outras formas. Lembre, no neoliberalismo, se você é pobre, você é um fracassado. Mas agora, você é pobre, você é um fracassado economicamente, mas você, pelo menos, pode se orgulhar do seu país. Pelo menos você pode discriminar contra o outro que é mais fraco do que você. Isso o neoliberalismo lhe oferece, essa válvula de escape. Então, o que eu chamo de paradoxo político do neoliberalismo, eu falei do econômico, agora o paradoxo político do neoliberalismo foi que a institucionalização das democracias neoliberais sabotou os fundamentos da própria democracia. As estruturas de representação deixaram de responder à maioria, a política pública se tornou indiferente às necessidades, aos desejos, às demandas da população e surgiram divergências profundas entre os oprimidos e dentro da classe trabalhadora em particular. O terceiro paradoxo que eu vou mencionar é o que eu chamo de paradoxo do autoritarismo. A crise econômica e a crise política
no neoliberalismo levaram à personalização da política e o surgimento de toda uma geração de líderes políticos autoritários de direita, que eu chamo de espetaculares, líderes que não eram contidos por instituições intermediárias estabilizadoras, não eram contidos pelos partidos políticos, não eram contidos por sindicatos, não eram contidos por movimentos sociais, não eram contidos nem pela lei. Então isso ficou evidente com a eleição na Índia, do Narendra Modi, em 2014, ficou claro com o voto pelo Brexit no Reino Unido e depois a eleição do Donald Trump em 2016, ficou claro com a eleição do Jair Bolsonaro no Brasil em 2018 e assim por diante em toda uma série de países. Líderes espetaculares que chegam ao poder no contexto de crise, particularmente no contexto de uma crise econômica global que persiste desde 2007, naquela fase, mas também no contexto de crises políticas em cada um desses países, crises políticas que paralisaram o Estado e paralisaram as instituições de representação. No Reino Unido, foi o problema da crise do Brexit. Nos Estados Unidos, é a paralisia entre republicanos e democratas. No Brasil, foi o impeachment e o que aconteceu em torno do impeachment, e assim por diante em cada um desses países. Líderes espetaculares que surgem através de uma política de ressentimento que eles cultivam para chegar no poder, mas depois governam como líderes neoliberais, porque são capitalistas, e o neoliberalismo é a forma atual do capitalismo. Então eles governam como neoliberais e implementam políticas que aumentam a exclusão social, aumentam a repressão, aumentam o grau de exploração dos trabalhadores, dos mais pobres, velados, tudo isso é encoberto por uma aparência simpática, por um nacionalismo que pode ser mais ou menos real e por um racismo e uma violência que são absolutamente reais. Líderes que são compromissados com o neoliberalismo e, ao mesmo tempo, com o próprio poder pessoal, mas com uma agenda política que prejudica a sua base eleitoral. A sociedade se divide, o trabalho se torna mais precário, os salários tendem a cair, os impostos ficam mais regressivos, as proteções sociais são corroídas, a pobreza tende a crescer, a frustração de massa tem tudo para aumentar, levando ao descontentamento que esses líderes têm que navegar, criando novos ressentimentos e novos conflitos. Eles não podem parar de fazer isso, porque senão a popularidade deles cai. Porque eles não estão ali para resolver problema, eles só conseguem fazer performance. Exemplo Donald Trump, exemplo Boris Johnson, exemplo Jair Bolsonaro. Então, o que eu quero colocar para vocês é que o neoliberalismo autoritário que a gente vive hoje é intrinsecamente instável. E ele tem uma dinâmica própria que aumenta gradualmente o espaço para a extrema-direita e talvez intencionalmente, talvez não, vai levar ao surgimento de novas formas de fascismo. Então a pandemia nos atinge naquele contexto de crise econômica prolongada e de crise política das democracias neoliberais. E o que a pandemia faz, ela não cria nada de novo. O que a pandemia faz é intensificar aquelas crises e aquelas contradições do neoliberalismo. Então, nesse contexto, a pandemia se torna uma história de falhas catastróficas no Ocidente e, em particular, nos países autoritários neoliberais. Cada país tem uma experiência diferente, mas, em geral, o que a gente viu foi o fracasso do neoliberalismo durante a pandemia, o fracasso das privatizações e o fracasso do populismo autoritário. O que a gente pode concluir, então, é que as crises de saúde pública e as crises da economia, elas refletiram, não foram coisas que aconteceram por acaso, refletiram escolhas políticas anteriores e presentes. E refletiram o desmantelamento deliberado das capacidades das políticas públicas, o desmantelamento do aparato de Estado. Elas refletiram falhas extraordinárias de implementação de política e uma incapacidade absoluta de compreensão do que estava acontecendo, da ameaça que estava pairando sobre essas sociedades. Então, no começo da pandemia, o que a gente observa é que esses governos em particular, que são governos neoliberais autoritários, eles ignoraram deliberadamente as experiências de sucesso para tratar do problema. Ignoraram o exemplo da China, de Cuba, do estado de Kerala na Índia, do Laos, da Nova Zelândia, do Senegal, de Singapura, de Taiwan e assim por diante. Ao invés de seguir os bons exemplos, esses países com governos neoliberais autoritários se entranharam num debate puramente ideológico sobre o que eles chamavam de imunidade de rebanho, um debate que girava em torno da noção falsa
de um trade-off, de uma escolha entre perda de vida ou custo econômico de um lockdown. Eles atrasaram as medidas de trato da pandemia. Eles sabotaram a única medida de saúde pública que podia ter sido implementada naquele momento. Eventualmente, a indignação de massa ficou tão forte que a maior parte desses governos foi obrigada a impor algum tipo de precaução e de medida de saúde pública. Mas, mesmo assim, os nossos governos autoritários, eles se moveram com o máximo de relutância, com o máximo de confusão, com a eficácia mínima, o que assegurou que a taxa de mortalidade iria escalar, e demonstrando que esses governos nunca abandonaram a sua opção pela política de imunidade de rebanho. E com isso, eles mostraram o quanto que o neoliberalismo desvalorizou a vida humana. E ao forçar aquele debate monstruoso e atrasar as medidas de saúde pública, eles terminaram por perpetuar a pandemia e efetivamente tornaram impossível eliminar o coronavírus para sempre. Esse foi um dos fracassos de política mais dramáticos do período após a Segunda Guerra Mundial. A gente descobriu também que a hipótese desse trade-off entre saúde e economia estava errado, porque os países que hesitaram ao máximo tenderam a ter tanto mortalidade maior quanto o declínio econômico, a crise econômica mais profunda. E, ao mesmo tempo, então, o neoliberalismo se transforma durante a pandemia e a gente entra numa nova fase desse momento histórico. Politicamente, a gente entra numa fase de repressão crescente, porque hoje o neoliberalismo se sustenta pela coerção e pela escalada da repressão contra qualquer forma de dissidência, incluindo, em particular, através do monitoramento eletrônico de comunicação. Economicamente, essa é uma fase de estagnação econômica crescente, uma fase de desequilíbrios monetários, de instabilidade financeira e de pressões inflacionárias desiguais e imprevisíveis. Esse é um neoliberalismo desesperado. Desesperado pela dinâmica econômica que ele não consegue achar há 40 anos, para que finalmente, então, os Estados Unidos possam confrontar a China e tratar de alguns aspectos da crise ambiental. Isso é o que leva às políticas do chamado crescimento verde nos Estados Unidos, mas é muito pouco. É muito pouco e é muito tarde. Muito pouco e muito tarde, tanto para enfrentar a China, quanto para enfrentar o desastre ambiental que a gente já está vivendo. Então, a lição que a gente tem é que a gente vive hoje um neoliberalismo encurralado. Encurralado tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Um neoliberalismo que abandonou qualquer pretensão de relacionamento com a democracia. E um neoliberalismo que não consegue atingir crescimento acelerado, não consegue gerar rendimento, não consegue melhorar o bem-estar social. Um neoliberalismo perverso. E essa perversidade se tornou transparente e isso tira a legitimidade do neoliberalismo e torna mais necessária a repressão aberta. Então, vou terminar. Terminar colocando 7 lições que a pandemia demonstra, para além da lição fundamental de que você tem que agir rápido. Quando tem uma pandemia, tem que agir rápido. Isso aí é uma lição indiscutível. Lição primeira aqui é que todo aquele sermão neoliberal sobre o imperativo da austeridade fiscal ficou destroçado pela capacidade evidente do Estado de criar dinheiro a partir do nada e a capacidade do Estado de salvar setores selecionados, desde que aqueles setores fossem chamados de essenciais, que, por consequência, não eram essenciais. A habitação pública, a saúde, os cuidados pessoais, o emprego, etc. Nunca foi essencial. O que é essencial é que o Estado resolve salvar ao custo de políticas fiscais expansionistas hoje. Segunda lição é que o coronavírus atingiu grupos sociais distintos de maneiras muito diversas, dependendo da vulnerabilidade de cada grupo social e dependendo da capacidade de cada grupo de proteger a si mesmo. Terceiro é que as ideologias do individualismo e da escolha, da liberdade de escolha, que ajudaram a validar o neoliberalismo ideologicamente, elas convergiram de uma maneira que ninguém tinha antecipado, convergiram rumo a um ceticismo de toda forma de conhecimento. Durante muitos anos, os experts,
convencionais e os políticos centristas elogiavam o neoliberalismo e a performance superior do setor privado, negavam as experiências de sofrimento dos mais pobres, ou então chamavam os mais pobres de fracassado ou de bandido. Isso alimentou uma rejeição do conhecimento acumulado e uma rejeição da grande imprensa, que de uma forma muito neoliberal levou a uma individualização da verdade. Coisas como: é o meu direito acreditar que a Terra é plana e ninguém sabe mais do que eu em qualquer assunto. Ou ninguém pode impor máscara ou vacina ou distanciamento social em mim. Ou então, o coronavírus é um trote porque eu digo que ele não existe. E assim por diante. Assim por diante, num deslizamento rumo à loucura, que se você continua nessa lógica, você nega a possibilidade de satélites de comunicação, nega a possibilidade de transporte de longa distância, nega a possibilidade da internet, da medicina estatística, das usinas de tratamento de água e assim por diante. E quarta lição, na arena política, essa atitude de negar a evidência gerou uma relação quase que religiosa de ligação entre massas de apoiadores com líderes espetaculares, líderes que mentem compulsivamente e que sofrem de falhas, tanto de caráter quanto de inteligência, mas que tem, para eles, tudo se perdoa, porque eles parecem ser autênticos. Então, a consequência é que, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, esses países sofrem centenas de milhares de fatalidades, porque o coronavírus não liga para arrogância, não liga para mentira. O vírus faz o que o vírus faz. Mas, por outro lado, as experiências que existem de sucesso no enfrentamento da pandemia mostram para a gente que combinações diferentes de capacidade estatal, de resposta rápida, de universalidade, capilaridade do sistema de saúde, de recursos, de tecnologia e de controle social, combinações distintas dessas variáveis podem eliminar o coronavírus. Isso mostra que o desastre era evitável. E, portanto, cada morte tem que ser explicada. Quinta lição é que, ao redor do mundo, os governos neoliberais, ficou claro que os governos neoliberais tinham evacuado, tinham fragmentado, tinham privatizado o seu sistema de saúde, ao mesmo tempo em que o neoliberalismo criava uma classe trabalhadora precária que era altamente vulnerável à turbulência na sua capacidade de ganhar uma renda, e que era, portanto, altamente vulnerável a problema de saúde também, porque não tinha poupança, porque morava em habitação ruim, porque tinha nutrição ruim, porque tem padrões de trabalho que são incompatíveis com a vida saudável. Sexta lição é que essa é a crise econômica mais profunda da história do capitalismo. 400 anos de capitalismo, essa agora é a crise econômica mais profunda da sua existência, e com implicações para o emprego, para as finanças públicas e para as relações internacionais que são absolutamente gigantescas e que a gente só está começando a sentir. A nossa economia, em particular, vai mudar para sempre. A gente vai ter mudança nos padrões de trabalho, a gente vai ter um movimento do setor de serviços, do trabalho em escritório para o trabalho em casa. Isso vai transformar os nossos espaços urbanos, vai transformar os nossos padrões de emprego profundamente. Sétima lição é que a pandemia apoiou uma certa recomposição da esquerda, que ficou muito claro no movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, e que também, ao mesmo tempo, deu tração para uma franja louca da extrema-direita, particularmente nos Estados Unidos, mas um pouco em todo lugar, incluindo todo tipo de lunático, todo tipo de gente que acredita na teoria da conspiração, todo tipo de gente que acredita na Terra plana, gente que é contra a vacina, gente que é contra o 5G para os telefones celulares, gente que é a favor das armas, milícias, neonazistas de toda a espécie. É um negócio absolutamente bizarro você ver nazistas armados, de uniforme, como foi o caso nos Estados Unidos frequentemente, reclamando que os lockdowns, o distanciamento social e as máscaras são tentativas de apropriação do poder por grupos comunistas. Isso é um negócio maluco, completamente louco. Mas esse pessoal não é só louco, eles são loucos, mas não são só loucos. Eles são a tropa de choque do líder espetacular que está no poder. Eles são parte
integral da desintegração das democracias neoliberais que estão deslizando gradualmente rumo a formas modernas de fascismo. Então a gente tem que sair dessa crise com uma sociedade melhor. O neoliberalismo fracassou, a economia neoliberal está implodindo e ficou demonstrado que o neoliberalismo não se importa com as pessoas. O que a gente precisa se concentrar agora é o que a esquerda pode tentar conseguir. Primeira coisa é aprender a lição, ou as lições dessa pandemia. A lição de que a crise de saúde e o colapso econômico no Ocidente, comparado com as respostas muito mais eficientes no Oriente, demonstraram que as administrações públicas radicalmente neoliberais não conseguem desempenhar as funções mais básicas de governo, proteger a vida e proteger o ganha-pão das pessoas. Não conseguem. Ficou evidente que os estados centralizados e capazes e que podem enfrentar a pandemia e que um setor manufatureiro, uma base manufatureira integrada é essencial para a vida das pessoas e que na hora do vamos ver, as fronteiras se fecham e os seus amigos desaparecem. A crise mostrou também que um setor financeiro grande é pior do que inútil e que os estados podem ter um papel progressista na vida social, particularmente quando eles suspendem o funcionamento dos mercados e do mercado financeiro em particular. E os estados diretamente mobilizam recursos para tratar de necessidades sociais. Essas lições são importantes, não só para agora, mas para enfrentar crises futuras, em particular a crise do meio ambiente, da mudança climática. Segunda lição importante é a necessidade de proteger a vida. Os estados são responsáveis pela proteção do emprego, da renda, dos serviços básicos, incluindo a proteção do sistema de saúde. E a pandemia tornou absolutamente óbvia uma contradição fundamental no neoliberalismo. O mais que os ideólogos neoliberais e os políticos neoliberais conseguiram reconstruir o Estado em linhas neoliberais, e o mais que eles impuseram a mercantilização da reprodução social, menos capacidade de formulação e implementação de política tinha o próprio Estado neoliberal, e menos condições tinha o Estado neoliberal de responder à emergência. Isso ficou muito claro no caso dos Estados Unidos, do Brasil e do Reino Unido. Os estados neoliberais, então, ficou claro, eles são bastante eficientes para regular e para salvar o setor financeiro, mas eles têm um problema sério para reconhecer o seu próprio dever de proteger a saúde pública. Eu tenho um certo otimismo, cauteloso, mas otimismo, de que o capitalismo não vai conseguir lavar essa mancha. E o que a gente precisa fazer agora é imaginar que tipo de sociedade pode trazer a defesa dos interesses da maioria e evitar a repetição desse sofrimento terrível e esses resultados abomináveis que a gente tem passado e tem tido essa experiência há mais de um ano. Ao invés dos crimes, da negligência, das ineficiências do neoliberalismo, a gente precisa dos impostos progressivos, a gente precisa da taxação da riqueza, a gente precisa da expansão dos serviços públicos, a gente precisa ter capacidade ociosa no serviço público para poder tomar conta de emergência, a gente precisa de uma sociedade baseada na solidariedade, nos valores humanos, no respeito à natureza. Então, a pandemia ela expôs o capitalismo neoliberal pela sua desumanidade e a sua criminalidade. E a pandemia mostrou também que não existe política de saúde sem solidariedade, sem democracia, sem igualdade, sem capacidade estatal, sem setor manufatureiro. E todas essas condições são incompatíveis com o neoliberalismo. Só para terminar, essa é uma luta desesperada. A esquerda é necessária como nunca foi necessária antes e ela tem que surgir e tem que lutar por esses objetivos para que a gente possa não só superar essa pandemia, mas sobreviver enquanto espécie, por causa dos desafios ainda maiores que estão no nosso caminho iminentemente. Obrigado.